Olá, boa noite, tudo bem? Eu venho de uma maneira hoje aqui, de uma forma muito humilde, né, compartilhar com vocês uma ferramenta geotecnológica, eh, que tem o intuito de promover a marcação, né, das matrizes das espécies florestais, as quais a gente vai coletar as sementes para o trabalho de produção e tecnologia de sementes. Essa ferramenta ela tem origem do projeto Quantum GIS, né, o qual foi um projeto que teve o intuito de tornar a produção cartográfica, né, e análise de dados de uma maneira mais acessível, tá? Antes do QGIS, só era possível fazer coisas com análise cartográfica e produção de mapas, ou até mesmo análise de dados, com ferramentas que eram pagas e muito caras, tá? Então, lá na Europa, teve a união de professores que tiveram, né, esse start de criar uma ferramenta totalmente livre, né, de código livre, onde a gente pode criar e desenvolver novas ferramentas e, e tornar a produção cartográfica mais acessível. Então a gente, né, essa aqui é a interface do QGIS, tá? A gente pode vir aqui em novo projeto, então ele vai abrir uma tela branca. Primeira coisa que eu gostaria de expor para vocês aqui seria essa ferramenta aqui, é um complemento do QGIS. Quando você baixar o QGIS, você não vai ter esse complemento aqui. Então, eu peço a vocês que venham aqui, ó, gerenciar e instalar complementos. Ele vai abrir aqui uma pasta, tá? Então a gente vai vir aqui, vai colocar HCMGIS, né? Já está ali embaixo. Você vai fazer a instalação, tá? E ele vai tornar disponível. Inicialmente, esse HCMGIS, eu posso vir aqui, eu tenho diversos base map, tá? O mais interessante aqui para mim agora, no momento, é o Google Satellite Hybrid. Então, eu vou carregar o Google Satellite Hybrid. Vocês podem perceber que já apareceu aqui o mapa mundi, tá? Então a gente vai focar na nossa área de estudo, que geralmente é o Rio de Janeiro, mais precisamente falando, Seropédica, tá? Então a gente tem aqui o município de Seropédica, um pouco mais abaixo a gente tem a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E aqui a gente vai ter mais ou menos, então, o Instituto de Floresta, tá? E então a gente consegue ver aqui com bastante detalhamento, né? A gente consegue visualizar a copa de árvores, né? A gente consegue visualizar as ruas, diversos elementos aqui cartográficos que nos ajudam a localizar, tá? Então esse é o primeiro passo que eu queria demonstrar para vocês. O próximo passo vai ser criar uma camada, tá? Mas antes disso, eu vou pedir a vocês que vá lá no seu C2 pontos, tá? Vou fechar aqui as pastas que já estão abertas. Então, eu vou pedir para vocês para vir aqui no C2 pontos e aí vamos criar uma pasta nova, tá? Então, vou colocar aqui uma pasta chamada projeto, projeto, underline, sementes, beleza? Então, tá aqui criada a nossa pasta. Eu gosto sempre de organizar a pasta de uma maneira onde eu coloco dados e depois eu coloco dados produzidos. É uma forma de manter os dados organizados, tá? Para melhor trabalhar aí com os dados de geoprocessamento. Então, beleza, está criado lá a nossa pasta. O próximo passo vai ser a gente pegar aqui e criar uma nova camada GeoPack, tá? Essa camada GeoPack, ela é interessante porque ela vai permitir
com que a gente consiga salvar os dados, né, que foram coletados em campo. Vocês vão conseguir ter noção aí. Então tá aqui projeto sementes, né, dados. Eu vou criar aqui, o nome dessa camada vai se chamar matrizes, tá? Porque essa camada ela vai armazenar as informações das matrizes que a gente vai coletar as sementes, tá? Então eu vou colocar aqui, lembrando que essa aula é uma aula demonstrativa, tá? Então vocês podem personalizar e criar o projeto de vocês como vocês quiserem. No caso aqui, tipo de geometria é o ponto, tá? A gente pode trabalhar tanto com coordenadas métricas, tá? Ou até mesmo coordenadas geográficas. No caso aqui, como trata-se de informações pontuais, né? Então, eu não vou precisar fazer cálculo de área, nem nada. Eu posso utilizar o sistema geográfico, que ele vai me atender muito bem. Beleza? O próximo passo é criar, né, alguns campos, né? Por exemplo, algumas informações que, na hora de fazer a marcação das matrizes, eu vou ter que alimentar esse dado, tá? Então, como que eu vou fazer esse processo, né? Então, aqui é um passo muito importante, aonde a gente vai trabalhar para construir a nossa planilha de dados, tá? Então, assim, inicialmente, a gente vai colocar aqui número, tá? Número. O que é esse número? Toda vez que a gente coletar uma matriz, a gente vai dar um número. Então, começa pelo 1, pelo 2 e sucessivamente. Então, é texto esse número? Não. Eu gostaria que esse dado ele ficasse de uma forma inteiro, tá? Então, vou colocar aqui inteiro, eu adiciono, já está aqui. Então, agora eu vou criar outra coluna na tabela de atributos para poder inserir, para cadastrar as informações dessas matrizes. Todas as informações que, por exemplo, forem necessárias para o nosso projeto. No caso, eu vou elencar aqui algumas informações, tá? De uma maneira assim bem simbólica, aonde eu vou colocar aqui então o CAP. O CAP é a circunferência na altura do peito. Então, com a fita diamétrica, a gente consegue fazer a mensuração dessa circunferência. Essa circunferência é um dado que vai ser decimal, tá? Então, eu coloco aqui. Outra informação importante também da matriz é muitas vezes a altura, tá? Então, é um outro dado também que é decimal. Outro dado importante seria, por exemplo, se a espécie apresenta alguma doença ou não, tá? Porque muitas vezes essa doença ela pode tá até na semente, né? Então a gente não quer novos indivíduos doentes, né? Então eu vou usar então aqui o booleano, tá? O booleano é um tipo, né, do campo aqui, o qual ele vai ter duas opções, sim ou não, tá? Então, por exemplo, tem doença? Sim, então beleza. Então eu coloquei aqui booleano. Outra informação também muito interessante seria nome popular da espécie, tá? No caso agora é do tipo texto, né? O campo. Nome científico, né? Também é uma científico, tá? Não, eu vou deixar sem o acento aqui para depois eu não ter problema com a importação dos dados, tá?
mas com acento. Então, é texto também, tá? Família da nossa matriz também é importante, tá? E é texto também. Então, eu tenho aqui já diversos campos depois que podem ser preenchidos, tá? O intuito aqui de estar ensinando vocês isso é que vocês pensem de uma forma mais engenhosa e produtiva, né? Porque como nosso curso é de engenharia florestal, nós devemos ser capazes de criar ferramentas tecnológicas, né? Para coleta de dados em campo, né? Porque muitas vezes nem sempre, né, nós queremos coletar esses dados. Nós iremos orientar pessoas para fazer essa coleta de dados e também, além de orientar, devemos criar, né, tecnologias e ferramentas para que essas coletas de dados sejam de uma maneira mais produtiva, beleza? Então, nós conseguimos aqui definir todos os campos, né? Eu vou dar um OK. E ele já criou aqui, tá? Uma camada GeoPack, né? Denominada matrizes. Então, eu tenho aqui no meu projeto a imagem do Google Earth, né? E a camada de matrizes. Próximo passo, para a gente poder trabalhar aqui, é vir em complementos, tá? Novamente. E aí, agora é um complemento muito importante, tá? Que chama Keyfield Sync. O que é o Keyfield Sync? O Keyfield Sync, ele é uma versão, tá? Ele é um complemento do QGIS. E o Keyfield, ele é a versão mobile, né? O que é isso? É a versão para celular do QGIS. Então, a gente vai criar o projeto aqui dentro do QGIS, tá? E depois a gente vai exportar esse projeto para o Keyfield, né? Que é a versão mobile, é a versão para o celular. E com o celular, a gente vai fazer essa coleta de dados, tá? De uma maneira muito engenhosa e muito bacana. Então, tá? Habilitei aqui, né? E já está instalado. Não vou ter que instalar, senão vocês teriam que instalar. E ele fica aqui, ó, Keyfield Sync. Então, eu tenho diferentes maneiras, tá? De estar trabalhando com o Keyfield Sync. Eu posso comprimir o projeto para o Keyfield, né? Que aí é outra metodologia, mas a metodologia que mais funcionou aqui, que deu certo comigo e tudo mais, é essa parte aqui do Keyfield Cloud, né? Esse Keyfield Cloud, você pode estar criando, né, uma conta, se registrando ali, e é a forma com que a gente vai transformar esse projeto do QGIS do computador para a versão mobile, né? Então é uma maneira muito simples. Eu vou clicar aqui, né? Eu já tenho alguns projetos, inclusive tá me dando saudações aqui porque eu já registrei, né, a minha conta e aí ela entrou direto. Senão, ela iria entrar pedindo para eu colocar o e-mail, senha, e depois iria abrir essa página aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, criar novo projeto. Ele pergunta, né, escolher como criar um novo projeto. Converter o projeto atual aberto para o projeto Cloud. Sim, eu quero transformar esse projeto aqui para a nuvem, né? Então eu dou um próximo. Tem o nome do projeto. O nome do projeto eu vou colocar matrizes underline sementes. Ele vai pedir uma pasta também. Essa parte aqui também é uma parte muito importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na nossa página, na nossa pasta, no caso aqui, projeto sementes. Vou criar aqui uma nova pasta.
Essa pasta eu vou chamar de Keyfield, né, onde será armazenado os dados, né, da versão mobile. Então, criada a pasta, é de preferência que seja uma pasta, né, que não tenha nada, vazia. E aí ele vai me dar a opção aqui de criar, tá? Então eu vou pedir para criar, ele vai carregar, ele vai demorar um pouquinho, vai carregar, e aí logo mais, né? E muito interessante que aqui já está nosso projeto, ó. Esse já é o nosso projeto. E a gente pode trabalhar de maneira sincronizada, tipo, se eu tiver 4 celulares, né, 4 pessoas para poder fazer essa coleta de dados, eu posso sincronizar os celulares na minha conta do iCloud, do iCloud não, do Keyfield Cloud, né? E abrir esse projeto nos 4 celulares diferentes e eles trabalharem de forma sincronizadas, tá? Isso também é muito interessante. Mas para a nossa aula aqui, vamos manter, né? Vou fazer o exemplo aqui com vocês com apenas um celular funcionando e vocês vão ver a capacidade dessa ferramenta, o quanto que ela é magnífica para esse tipo de trabalho, entre outros trabalhos também. Como eu tive um colega que precisou também de fazer uma coleta de dados na prefeitura onde ele trabalhava e essa ferramenta que ele aprendeu a dominar foi assim fantástico para ele, beleza? Então a parte do computador ela se encerra aqui, tá? E agora a gente vai ir para o celular, beleza? Aí agora vocês vão entrar no Play Store, vocês vão procurar o aplicativo chamado Keyfield, tá? Aí vai aparecer um aplicativo ali com ícone verde, chamado Keyfield QGIS. Depois que vocês fizeram o upload, vocês podem procurar esse aplicativo aí no celular de vocês. Vocês vão abrir, vai ter a parte ali Keyfield Cloud, tá? Aí você vai abrir o Keyfield Cloud, vai colocar a sua conta e vai abrir o projeto que a gente configurou ali anteriormente no computador. Ele vai demorar um pouquinho, tá? Ele vai fazer o upload desse arquivo que está na nuvem, né? Aí vocês vão clicar nele de novo, ele vai abrir, tá? Vai abrir do jeito que estava lá no computador. No caso aí vocês já podem ver o base map. A gente vai ter que, no canto ali direito, clicar naquelas 3 opções ali, clicar na camada e embaixo colocar na edição. Quando a gente clica em edição, aí já pode ter um ícone verde ali na tela também. Vocês vão clicar para marcar o ponto. E aí, quando pede para marcar o ponto, ele já pede para inserir as informações, né? De CAP, de altura, se está doente ou não, nome popular, nome científico, né? E a família, assim como a gente configurou no computador. E aí vocês podem ver que é uma ferramenta, né, que ela tem vários artifícios ali, não dá para demonstrar tudo agora, e é uma ferramenta assim fantástica para a gente coletar esses dados, essas informações de uma forma muito mais engenhosa e produtiva, né? E aí, como vocês podem ver, a gente clica ali em cima no verdinho ali, então já criou, ele coloca o símbolo ali da árvore, né, que foi configurado no computador, e é isso aí, galera.